Bem-vindos, bem-vindos. Sim, a radiestesia é uma característica humana, uma capacidade humana, presente em todos os seres humanos, ao longo da existência, nos mais diversos graus, nos mais diversos níveis. A radiestesia pode ser entendida como uma sensibilidade às radiações, sensibilidade às vibrações. É uma das definições da radiestesia. E os seres humanos conseguem captá-las. Você pode argumentar comigo, Luiz, esse pedaço de fio de cobre está inerte, está parado, imóvel ali, ele não se movimenta. No nível atômico nós temos movimento de elétrons, tanto que um diferencial elétrico produz ou permite passar uma corrente elétrica. E no nível quântico também nós temos movimento. A física está aí para comprovar para a gente. E essas vibrações podem ser percebidas, captadas pelos seres humanos e também pelos animais. A grande questão é que, sendo um potencial humano, alguns desenvolvem e outros não. Alguns trazem isso por questões energéticas e genéticas mais ativa, e outros não. Há muitos níveis de percepção. Nem todos conseguem desenvolver. Nem todos conseguem. Por diversos motivos. Mas, sendo uma característica humana, está ali. Se você investir nisso de uma maneira adequada, sem ilusões, principalmente sem ilusões, sem saltos quânticos, com disciplina, com treinamento, com dedicação, você consegue se desenvolver e você consegue resultados muito interessantes, muito marcantes. E esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Muitas pessoas começam e não vão adiante. Desistem. Assim como desistem de um estudo, assim como desistem de uma profissão, assim como desistem de uma certa atividade física, uma atividade musical. Porque, dependendo de cada um, o esforço, né, pode ser muito grande. E o resultado, às vezes, não compensa. Muitas pessoas não veem, né, utilidade para usar um pêndulo. Você vai sair com um pêndulo no bolso para quê? Ah, vou no mercado. Compro leite desnatado ou compro leite integral. Vou pendular. Então a gente começa a usar nossa mente, nosso discernimento, e a gente tem resultados muito mais interessantes. Agora, nós podemos elaborar réguas de análise muito precisas, muito bem esquematizadas, para verificar diversas questões na nossa vida. Se a nossa alimentação está correta, se nossas atividades físicas, se a nossa parte energética, tudo isso é passível dessa avaliação, dessa análise. E com base nisso a gente toma decisões, né, e faz escolhas. Algumas pessoas trabalham com isso e são ótimas, são excelentes. Então, é preciso, né, ter uma razão, ter uma utilidade. Eu, como tantos outros brasileiros, estudamos inglês no colégio. Né? Lá no primeiro grau, segundo grau, ensino médio e assim por diante. Mas se você não usar, se você não praticar, você esquece as palavras, o significado, a tradução, esquece tudo. Se você usar, você se torna fluente, você adquire, né, uma maestria sobre aquilo. Radiestesia é a mesma coisa. Se não tiver utilidade, não se desenvolve. Assim como nas outras áreas humanas, nós temos ilusões, mitos, criatividade mil, na radiestesia não poderia ser diferente. Uma coisa muito básica, vou perguntar ao pêndulo. Você pode passar um tempinho com ele no ouvido e fazer qualquer pergunta que ele não vai responder nada. O pêndulo não responde. Né? Pedaço de madeira. O pêndulo expressa algo totalmente diferente. Né? Ele
é uma ferramenta que, quando bem usada, bem utilizada, bem treinada, quando o radiestesista se desenvolve, ele expressa de uma maneira muito prática a resposta de algumas questões. E não é num curso de final de semana que você aprende a usar. Você aprende a teoria, você aprende o básico. Depois você vai para a disciplina, para a prática. Você pode ir para uma escola de automóveis e fazer um curso de direção. Você vai ler toda a teoria. Você vai ter alguma prática, algumas horas, mas você não pode sair dali se achando um motorista capaz de fazer, né, cometer certos exageros. Você vai ter que ter um tempo de aprendizado, uns mais rápido, uns mais lento, mais gradual ou não, para você adquirir o controle sobre a máquina. Para você usar aquela máquina com segurança, com cuidado, com atenção. Isso aqui não é diferente. Isso aqui não é diferente. É uma ferramenta. Se você não sabe usar, se você não consegue usar, se você não tem resultados, você tem que buscar autoconhecimento para descobrir por que o seu desempenho com o pêndulo não é tão bom. Para você descobrir qual é a sua margem de erro. Tem radiestesistas que chegam a 75%, ou seja, 3 em cada 4 eles acertam. Tem radiestesistas que chegam a 90%, 95%, ou seja, uma margem de erro muito pequena. Tem radiestesistas que ficam em 50%. Né? Uma acerta e uma erra, uma acerta e uma erra, erra, acerta, acerta, acerta. Então, trabalhar com radiestesia, trabalhar com essa sensibilidade, requer treinamento. E são também coisas, são degraus. Por exemplo, detectar a presença de um metal, de um fio de cobre ou ferro, é um tipo de sensibilidade, é um tipo de treinamento. Para você acessar perguntas de um âmbito mais metafísico, ou espiritual, né, ou existencial, é um outro tipo de treinamento. Então as pessoas muitas vezes não se satisfazem com a radiestesia porque fazem um curso de 2, 3 dias e começam a usar o pêndulo para questões as mais variadas. Caso eu compre uma bicicleta. Complicado, né? Aí que eu digo que existem ilusões. Muitas pessoas vendem ilusões. Muitas pessoas compram essas ilusões. Nós temos as pessoas ingênuas que acreditam e que sonham, e temos as pessoas espertas, né, que querem usar para algumas coisas para tirar vantagem. Tem de tudo, assim como tem de tudo nas atividades humanas. Às vezes as pessoas se impressionam com a radiestesia. É tudo charlatão, é tudo enganador, é tudo gente que quer tirar proveito. Você tem isso em todas as profissões. Eu já fui num dentista que achou uma cárie onde não tinha e queria me obturar o dente e me cobrar por isso. O que eu vou pensar desse profissional? Eu já tive professores que não sabiam nada da matéria e estavam ali dando aula. Já tive professores de português que não falavam português corretamente. Coisa simples. Temos coisas piores. Temos falsos médicos aí, com falsos diplomas, sendo toda hora encontra um ou outro. Então, não é só na radiestesia ou na areolística que você vai encontrar gente ruim, gente esperta, gente disposta a arrancar o seu dinheiro e tirar vantagem. Voltando ao início do vídeo, característica humana com todos os potenciais, com todos os problemas e facilidades que o ser humano tem. A grande questão é preciso ser racional, é preciso perder ilusões, é preciso tirar esses saltos quânticos da cabeça de que simplesmente você consegue, faz e acontece de uma hora para outra. E às vezes, pessoas com muita capacidade são as piores, porque elas se perdem, elas se sabotam. Já que eu tenho uma facilidade imensa com o pêndulo, eu não preciso estudar, eu não preciso treinar, não preciso nada, isso é natural meu. E aí acabam entrando numa armadilha mental que
não permite que elas possam progredir. Bons livros, boas abordagens, como a do Antônio, que foi uma pessoa extremamente crítica, uma abordagem fantástica, assim como outros bons profissionais. Nós temos excelentes radiestesistas no Brasil, nós temos excelentes radiestesistas nos Estados Unidos, na Europa, na África, na China. Temos bons autores também nessas áreas. Então temos que usar o bom senso para separar o que é ilusão, o que é mito, o que é devaneio e o que é real e o que pode ser utilizado. Preciso cuidado. De tempos em tempos nós temos aquele boom, né? As pessoas descobrem, todo mundo fala, todo mundo quer, e aí a gente vê aquele monte de gente que se interessa, alguns poucos persistem e se tornam bons profissionais. Se tornar um radiestesista profissional é complicado. Se tornar um bom músico é complicado. Um bom médico é complicado. Né? Você passa 6 anos, mais 2, 3 anos de residência, mais 2, 3 anos nas beiradas até se tornar um bom médico. E as pessoas querem ser radiestesistas e trabalhar com questões extremamente importantes depois de um curso de 2, 3 dias. Precisa ser racional, gente. O curso de 2, 3 dias é ótimo, é excelente. Ele poupa você de erros. Você não precisa reinventar a roda. A roda já está ali. Então você faz um curso e você pega alguns pequenos atalhos, você descobre algumas coisas que você, às vezes, bate a cabeça por muito tempo para aprender. Mas é preciso ser racional para perceber que é o começo. E depois, eu me dedico? Já tem estudos dizendo quanto tempo você precisa de estudo e de prática para se tornar um bom pianista. Tantas 1000 horas. Nós precisamos de tantas 1000 horas para nos tornarmos bons radiestesistas. Para a gente passar de questões muito básicas, de perceber a vibração do vermelho, do preto, saber diferenciar, captar isso, perceber isso, para questões do tipo: estou doente? Como está a minha vitalidade? Estou sofrendo um assédio espiritual? Tem energias telúricas indevidas na casa, no lugar onde eu durmo, embaixo da minha cama, na área da minha cama? Então, tudo isso vai de estudo. Não tem atalhos tão grandes assim. Existem pequenos atalhos, né? Se você pegar um pêndulo, por exemplo, e se você não pesquisar, não estudar, você vai começar assim, você vai girar, ou você vai pegar lá no pontinho do fio assim, né, de qualquer jeito. Aí você faz um curso, o professor vai mostrar para você uma técnica de você ou amarrar colocar um nozinho a determinada altura, ou como eu, que a cada vez que eu vou usar, eu busco a minha sensibilidade, e às vezes eu uso assim, às vezes eu uso assim. Então, essas pequenas coisas a gente não precisa inventar, descobrir sozinho, penar. Um bom curso oferece para você. Temos bons cursos presenciais e à distância. Então é muito importante isso. Mesmo sendo uma característica humana, mesmo sendo comum a todos os seres humanos, a gente precisa identificar. Que alguns vão desenvolver, outros não. Alguns vão gostar disso, outros não. Alguns vão ter preconceito com isso, outros não. Mas, à medida que a gente começa a se envolver com essa área de energia, a se envolver com autoconhecimento, a radiestesia se torna uma ferramenta interessante, muito importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, desde que encarada da maneira correta. E os fracassos fazem parte. Os fracassos fazem parte. Eu, quando comecei a trabalhar, montei planilhas para apresentação que saíram erradas. Uma falha, um detalhe, um esquecimento, uma fórmula que não ficou bem ajustada, uma situação que não foi prevista. A gente aprende, corrige e vai adiante. Se você começa a trabalhar com radiestesia e começa a ficar focado nos erros, não se disciplina, não estuda, não pratica,
você fica empacado, você vai parar, seja você excelente por natureza ou não. Então, importante, né? Alguns livros que eu citei, alguns bons cursos, troca de ideias com pessoas que já trabalham com radiestesia e sempre norteando com essa questão do bom senso racional. Não podemos nos deixar levar pela emoção. Certo, pessoal? Era isso então. Até a próxima.